chamado parto humanizado, o médico interfere pouco, apenas orienta e acompanha o trabalho de parto. A mulher é quem escolhe a posição de ter o bebê e tem o apoio psicológico na companhia de um familiar, geralmente o pai, durante todo o processo. Famosos divulgam fotos e vantagens da experiência de ter os filhos em casa. O parto na água também já virou moda em algumas cidades. Mas em Teresina, o máximo de humanização ainda é o parto normal ou natural e o contato imediato de mãe e filho nos primeiros momentos de vida. Instituições privadas oferecem cursos para casais e algumas grávidas fazem fisioterapia para fortalecer a musculatura da região pélvica, aliviar a dor e diminuir o tempo no trabalho de parto. Objetivo de diminuição de dor, objetivo de prevenção de laceração perineais, de diminuição do trabalho de parto, né? E com isso elas vão ganhando mais confiança até para enfrentar o parto em si. O parto humanizado precisa ter equipamentos específicos, como uma banheira ou uma cadeira apropriadas. E também uma equipe multidisciplinar preparada para esse procedimento. Em Teresina, nenhuma maternidade oferece essa opção. Em uma maternidade particular, alguns casais custearam a locação de equipamentos e também a contratação de profissionais. E maternidades da rede municipal estão sendo reformadas com a construção de uma sala exclusiva para o parto humanizado. Na maternidade Dona Evangelina Rosa, o centro de parto normal foi integrado ao centro obstetrício. Os leitos individualizados são separados apenas por cortinas no pré-parto. E embora hajam chuveiros e a opção do parto na vertical, não é oferecido ainda um único ambiente em que a mulher fique antes, durante e depois de ter o bebê. O centro de parto normal, que seria o recomendado pela Rede Cegonha, né, que é uma política nova que vem trazendo isso do parto humanizado para as maternidades, eles recomendam um espaço fechado, um espaço para mulheres de baixo risco, com a atuação do enfermeiro obstetra. Atualmente a gente não tem um espaço só para o baixo risco, a gente tem um espaço integrado, mulheres de baixo risco e alto risco, onde enfermeiros e médicos trabalham juntas, tentando trabalhar isso, a humanização do parto. Olha, aqui no estúdio nós vamos conversar com o médico obstetra Maurício Nogueira para aprofundar com a gente essa conversa a respeito do parto humanizado. Doutor, antes de tudo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Notícia da Manhã. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, nós vimos aí o parto humanizado. Quem é que deve fazer a avaliação se a mulher pode se submeter a esse tipo de procedimento? Bom, em termos gerais, 80% a 85% das mulheres que vão se submeter a um parto, normalmente vai ser um parto bom, um parto tranquilo, um parto de baixo risco. A gente classifica, em termos de porcentagem, o risco do parto, ele fica em torno de 15%. No caso geral? No caso geral. Então, o ideal seria você ter, dentro de uma maternidade, 2 compartimentos. Seria um compartimento em que você teria todo um trabalho sendo seguido, conduzido por enfermeiras, né, que está provado, isso aí é evidência científica, que no parto de baixo risco, as enfermeiras, elas cuidam melhor do que os médicos. É impressionante como sai melhor o resultado neonatal, o resultado da criança e o resultado para a mãe e para os familiares. E aí tinha que ter um compartimento para essas pacientes serem atendidas pelas enfermeiras obstétricas, enfermeiras treinadas, com pós-graduação, com residência médica na área de obstetrícia, e elas dariam o acompanhamento sem a participação do médico. No momento que essa enfermeira identificasse um risco, um real risco, aí sim via a participação do médico obstetra, do médico anestesista, de um clínico geral, entendeu? De mais profissionais envolvidos, o neonatologista mais próximo também, aí formaria o grupo total. Por que esse tipo de parto humanizado é melhor ou é mais recomendado pelo Ministério da Saúde? Bom, é porque se observou que medicina, ela tem que ser baseada em evidência científica. Então, existem práticas médicas, e no passado tinha muitas chamadas práticas, porque um médico disse, o outro seguiu, e não havia um questionamento científico da coisa. Quando se avaliou cientificamente esse processo, se viu com evidências claras, tipo A, em evidência científica, em que quando você pega uma paciente que está se submetendo a um parto vaginal, e ela é uma paciente de baixo risco, você não deve fazer nada.
ele acontece normalmente, ele tem uma fisiologia própria, ele tem uma dinâmica própria, ele vai se desenvolver e você só faz assistir. E por que as mulheres ou os casais têm feito a opção pela cirurgia cesariana? Eu vejo assim, existe um divisor de água muito grande, né? A história da dor do parto. Então, alguns médicos que trabalham na rede pública, eles são mais afeiçoados a conviver com aquele momento de estresse que é a dor do parto. Na rede privada, como não existe normatização, não existe obrigatoriedade, como os partos públicos das maternidades públicas recebem uma orientação e uma determinação do Ministério da Saúde, o médico fica cavaleiro para exercer uma medicina com práticas altamente condenáveis, né? Isso é vergonha. É uma vergonha, olha, nos Estados Unidos, na Europa, França, Inglaterra, Alemanha, nós somos chamados, brasileiros, de praticarem cesárea de brincadeira. Quer dizer que as cesarianas como nós conhecemos não poderiam ser praticadas do jeito ou com a frequência que a gente vê? Não. É isso? O parto cesariano ele é mais patológico. O parto cesariano ele demanda mais tempo de internação. Aquela tendência que a família tem de querer ter logo o menino, ela não vê que se tiver por parto normal, vai embora também mais rápido para a sua residência, para seu domicílio. Enquanto com a cesariana requer 48, 72 horas de internação e tem as complicações maiores. E como mudar essa cultura, doutor? Como fazer com que as mulheres passem a adotar o parto normal ou o parto humanizado, que seria uma forma ainda ampliada desse parto? Isso é uma coisa bem complexa, porque o Brasil ele precisa mudar em tudo, né? A gente vê que o Brasil ele precisa ser sério, ser um país sério. Nosso país não é sério. Então, nosso país ainda é aquela história de eu faço assim porque eu quero fazer assim, fulano faz assim porque ele acha que é assim, sem seguir uma normatização, uma orientação correta. Para você ter uma ideia, a gente está copiando o modelo inglês. O modelo do Reino Unido é um modelo talvez melhor da humanização do parto. E o Ministério da Saúde já vem tentando fazer isso, não é de agora não. A lei já é de 96, se eu não me engano. E agora que está se engatinhando, se tentando e se implementando isso aí. Para a gente fazer um parto humanizado como está no papel, tem que pegar todas as maternidades do Brasil e reformar. Porque nem estrutura física tem. A estrutura física não está adequada para nada da recomendação da Rede Cegonha. Como é que uma mãe pode se informar melhor a respeito do parto humanizado? Dentro do pré-natal, que é o primeiro passo numa assistência ideal para uma gestante e para ela que vai se submeter a um parto, é fazer um pré-natal bem feito. E um pré-natal bem feito, ele tem que ter uma estrutura com médicos, com psicólogos, com nutricionistas, com clínicos gerais que participam. Quer dizer, tem que ter uma rede formada para dar um bom atendimento, um esclarecimento, reuniões com os pais, reuniões com a própria gestante, para ela entender esse processo e ir acalmando e mantendo o conhecimento, que é importante. A gente tem medo daquilo que a gente não sabe o que é. Mas no momento que a gente aprende como é que se desenvolve, a gente consegue enfrentar com mais tranquilidade. Parto humanizado significa parto em casa? Precisa fazer essa diferença? A assistência ela não pode ser dispensada em qualquer um desses casos? O parto domiciliar, ele já foi tentado. Isso é uma coisa antiga, quer dizer, mais antiga ainda do que o parto hospitalar. Antigamente as mulheres tinham seus filhos em casa. A taxa de mortalidade materna, a taxa de mortalidade neonatal eram altas. Então, a evidência científica diz que a mulher pode ter um parto domiciliar, mas esse parto domiciliar tem que ser assistido por uma enfermeira obstétrica ou por um médico que se propõe a assistir esse parto domiciliar. E qualquer suspeita de qualquer risco que possa estar se calculando, porque existem os chamados riscos calculados, os riscos que se acham antes da coisa, e existem aqueles momentos em que ocorre uma complicação. E no momento de uma complicação, essas complicações podem levar a consequências severas. Não é frequente, mas pode. Ok, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Dr. Maurício Nogueira, médico, que conversou com a gente a respeito do parto humanizado e chamou a atenção até para a forma muito frequente com que se faz as cesarianas acima daquilo que é recomendado pelo Ministério da Saúde. Dr. Maurício, muito obrigado pela sua participação aqui.